Nessa época do ano, em que as temperaturas caem e o ar fica mais seco, é importante se atentar para os cuidados necessários para prevenir a transmissão dos vírus causadores de doenças respiratórias, especialmente os da gripe. Como explica o médico pediatra José Garcia, a ocorrência de doenças desse tipo é maior nos meses de outono e inverno, quando a temperatura climática diminui. Principalmente no início do outono, né? E na evolução do outono, em que estão terminando as chuvas, né? As famosas chuvas de março, né? Em que a temperatura começa a cair, aí então as condições climáticas favorecem o aparecimento dos resfriados, né? E das gripes. Sem dúvida nenhuma, nesse período há uma sazonalidade, né, com o aumento dessas doenças. Depois que o inverno se instala para valer, né, que já passou por esse período de transição, essas doenças começam a declinar, a diminuir. Nos consultórios, é comum notar pessoas agasalhadas e com sintomas das doenças típicas dessa época, que são inclusive de fácil transmissão, pois através de um espirro apenas, são eliminadas 40 mil gotículas a uma velocidade de 45 metros por segundo, e elas podem atingir qualquer um. Aonde que a gente vê a propagação da doença? Nos ambientes fechados, né? Onde tem a comunidade que fica ambiente fechado. Por exemplo, pegando aí a infância, creche, né? Na creche, nas escolas, né? Aquelas salas de aula que a professora se preocupando com o frio da sala, fecha as janelas, né? Então, diminui a ventilação das salas, né? Dos lugares fechados. Com isso há uma propagação maior, porque as pessoas ficam ali tendo um contato maior, né? De acordo com o médico, o resfriado é comumente confundido com a gripe. Embora parecidos, os sintomas do resfriado são mais brandos e duram menos tempo, entre 2 e 4 dias. A gripe é uma infecção causada pelo vírus da gripe, que é o vírus influenza, né? E o resfriado é uma alteração do sistema respiratório das vias aéreas superiores, em que você tem uma coriza, uma tossezinha, um nariz entupido, uma coisa assim, mas sem febre, sem infecção. Pessoas imunocomprometidas, como crianças menores de 6 meses, cardiopatas, pneumopatas e idosos devem ter cuidados especiais nessa época para evitar as gripes e resfriados. Por isso, o médico garante que a vacina contra a gripe é a maneira mais eficaz de evitar complicações e internações causadas por essas doenças. Existe a possibilidade de complicações da gripe, tipo pneumonia, né? Você pode ter uma complicação de gripe, principalmente no neném novo, na criança pequena, né? Que tem uma defesa baixa, e no idoso. A vacinação é uma coisa muito boa, porque quando você aplica a vacina, você aplica o vírus atenuado, né? E isso leva a uma formação de anticorpos antivírus da gripe. Então, quando ele chega para te provocar a doença, a infecção, né, a infecção causada pela influenza, você já tem mais anticorpos e uma defesa maior. Além da imunização através de vacina, existem algumas outras precauções para evitar as gripes e resfriados. Uma delas é bastante simples e prática: reforçar os hábitos de higiene no inverno para dificultar a transmissão dos vírus patogênicos. Você tossir, por exemplo, um ato muito fácil, né? Que é você colocar a mão na boca quando tosse, para você diminuir a propagação, é essa a palavra, do vírus, né? E outra coisa interessante é o seguinte, é que às vezes a pessoa tosse e põe a mão na boca, né? Tosse, põe a mão na boca e tal, e aí cumprimenta o outro, né? Então esse é um cuidado interessante também.
A gente vê muito isso nos hospitais, nos consultórios, né? Como destaca o médico, se manter aquecido, de repouso e hidratado é um dos melhores remédios contra a gripe. Não existe assim um medicamento específico para a gripe. Existem os medicamentos que aumentam a resistência do organismo para o próprio organismo combater a gripe. Principalmente quando você está gripado, que você tem secreção, né? Nariz, né? Traqueia, pulmão e tal. Se você toma líquido, e principalmente água mesmo, você tem uma diluição, né? Uma diluição da secreção. O principal da gripe é você tomar bastante líquido, não é? E fazer repouso mesmo. Não tem essa coisa que essa gripe não me derruba. Não tem. O importante é você fazer o repouso.